buscando a proteção de Deus e havendo número legal, declara aberta a sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovado. Expediente. Nenhuma, Excelência. Embargador Amaury Moura, Excelência, tem um acorde, Excelência? Está com a palavra. Dos embargos infringentes do crime 2016, 088, dígito 6, vara única da comarca de Jardim do Seridó, embargado Francisco Gregório dos Santos, embargado Ministério Público, a emenda está lavrado nos seguintes termos: penal e processual penal, estupro de vulnerável, crime continuado, embargos infringentes, insurgência em face de acordo não unânime da Câmara Criminal, que condenou o embargante pelo crime de estupro vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva na forma do artigo 71 do mesmo Código, pretensão de absolvição pela prática de um dos crimes e afastamento da causa de aumento com consequente redução da pena, impossibilidade de existência nos autos de prova suficiente para embasar o decreto condenatório pelos dois crimes de estupro vulnerável em continuidade delitiva, crime contra a dignidade sexual, palavra da vítima, valor probante diferenciado, desprovimento dos embargos. O acordo, a decisão foi por maioria, senhor presidente, vencidos os embargadores Cláudio Santos, Arais Sobrinho, Ibanez Monteiro e Glauber Rego, que davam provimento aos embargos. Vai datar de assinado, senhor presidente. Lido e aprovado, Excelência. Havia uma sustentação oral, mas o embargador Rebouça adoeceu, não compareceu. Fica para a próxima sessão, senhor advogado presente. 19 da extra pauta, certo? Preferência 37 da pauta anterior, embargadora Maria Zeneide, é a revisão criminal 2016-17.581, requerente Marco Alane Martins Vai, Justiça Pública, relator do embargador Zeneide, revisor do embargador Ibanez Monteiro, suspeição do embargador Vílio Macedo. Após o voto da relatora, em consonância parecida... Está aí mesmo, desenvolveu Cláudio Santos? Da dentro do Procurador de Justiça, negando provimento à revisão criminal, sendo que o embargador Ibanez Monteiro pediu o vice-embargador Cláudio Santos. Excelência, eu gostaria de declinar da preferência só mais uma vez para determinar que a assessoria coloque o voto vista no sistema. O mandato de segurança eliminado 2017-28. Está aí mesmo, Excelência? Está, Excelência. 831. Todos três. Petrano Daniel Vitor Silva de Freitas Lima, Petrano do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Amaury, o relator. Após o vídeo do relator, prova o relator em consonância com o 10º Procurador de Justiça, denegando a segurança, pediu vista os autos do embargador Judito Nunes, embargador Cláudio Santos, em consonância habilitada com o relator. Está com a palavra. Pois não, Excelência. Eu vou ler meu voto vista. O primeiro e o segundo, né, Excelência? E o terceiro. E o terceiro, são três. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o governador do Estado do Rio Grande do Norte, por candidato aprovado no concurso público deflagrado pelo edital 001-2015, visando a sua convocação e nomeação imediata para o cargo de professor de arte e música, junto à 10ª DIREC, valendo-se do resultado final homologado no Diário Oficial do Estado, de 8 de 3 de 2016, e das peculiaridades incertas na norma editalícia. Quero dizer, desde logo, que o voto está disponível e que esse voto serve para os três. Só com a pequena adaptação do cargo, porque dois aqui foi para o concurso de arte e música, e o outro é aquele de suporte pedagógico. Após tramitação regular, foi o processo incluído em pauta para julgamento plenário na sessão do último dia 2 de agosto, oportunidade em que entendi necessário pedir vista dos autos para reflexão mais aprofundada sobre a matéria de fundo, após voto proferido pelo eminente relator no sentido da denegação da segurança, acompanhado de imediato pelo desembargador Cláudio Santos, em conformidade com o parecer ministerial, optando os demais pares por aguardar o voto vista. Pois bem, a matéria é bem conhecida, sendo objeto de diversas ações mandamentais de similar gênese, nas quais tem esse colegiado comumente concedida segurança, quando demonstrada a aprovação do candidato dentro do número de vagas do edital, por entender especificamente em relação a esse concurso,
que houve uma previsão expressa, item 1.3.1 do edital, no sentido de que as vagas disponibilizadas seriam para provimento imediato, o que permitiria o reconhecimento do direito líquido de certa nomeação imediata, ainda que o prazo de validade do certame não tenha expirado. Na espécie de exame, no entanto, trouxe o eminente desembargador relator tese inovadora defendendo a modificação do aludido entendimento com base em análise da grave situação econômica vivenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, entendendo que caberia a ponderação necessária entre o princípio normativo da vinculação obrigatória ao edital do certame e as limitações próprias da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a examinar o direito pretendido segundo as circunstâncias do momento atual. Nesse contexto, a incidência da teoria da imprevisão, costumeiramente aplicada a contratos administrativos, permitiria concluir que, quando da criação das vagas, no final de 2015, havia disponibilidade financeira exigida pelo edital. Entretanto, por um fator externo incapaz de ser previsto, crise econômica, as receitas foram reduzidas, tornando-se necessária a mitigação do direito do impetrante, a quem seguiria garantida a possibilidade de nomeação, porém dentro do prazo de validade do concurso e não de forma imediata. Em tais termos, votou o eminente relator pela denegação da segurança, acompanhando a conclusão do parecer ministerial, que, todavia, não abordou a tese ora ventilada, limitando-se à defesa da regra geral relacionada ao respeito da discricionariedade estatal dentro do prazo de validade do certame. A posição externada pelo doutor desembargador relator revela preocupação absolutamente legítima e traz contornos de maior profundidade ao exame do direito pretendido pela parte impetrante, merecendo remarcado respeito e detida reflexão. Porém, é exatamente dessa reflexão, razão do meu pedido de vista, que surge a minha respeitosa divergência. Não se trata de ignorar a realidade, negando a existência e a atualidade da crise econômica destacada, mas é forçoso, em meu sentir, examinar a tese apresentada com base em dados estatísticos mais amplos, extraídos do próprio portal da transparência do Governo do Estado. A pergunta que esta Corte precisa responder é a seguinte: ao inaugurar o certame em referência, em novembro de 2015, abrindo 1.400 vagas para provimento imediato, vivenciava o Estado de situação econômica confortável e drasticamente distinta da atual? Ou, em outras palavras, após a publicação do certame e realização do concurso, com resultado final homologado em março de 2016, as circunstâncias fáticas relacionadas ao orçamento público sofreram, de fato, drásticas alterações ao ponto de permitir a aplicação da teoria da imprevisão? Com ressalva de todo respeito, entendo insuficiente o argumento da crise econômica em relação ao concurso tratado nestes autos e as despesas públicas a ele relacionadas, por compreender que o edital em exame já foi idealizado e publicado na vigência da crise, não sendo totalmente imprevisível ao Estado as dificuldades financeiras e orçamentárias que seriam enfrentadas nos exercícios seguintes. Tal assertiva é corroborada por números fornecidos pelo próprio ente público. Note-se, em primeiro plano, que, diferentemente daquilo que é geralmente afirmado e divulgado, não houve em nenhum dos últimos anos queda real de arrecadação no que tange às receitas do Estado do Rio Grande do Norte, tendo a receita total crescido de 2014 para 2015 cerca de 220 milhões de reais e 215 para 2016 perto de 1 bilhão de reais, isto é, no exercício posterior à publicação do edital, houve um crescimento na receita pública estadual bem superior, quase 5 vezes maior, ao crescimento identificado no ano anterior. Dados extraídos do portal da transparência do Governo do Estado. Não se deve confundir, ao analisar a crise econômica atual, queda real de arrecadação, que de fato não vem acontecendo, com a chamada frustração de receitas.
A redução que realmente tem ocorrido se refere às expectativas criadas em torno das receitas, e não às receitas efetivamente obtidas. No entanto, mesmo examinando a questão com base nesse critério de avaliação, nota-se pela mesma fonte oficial de informação que a frustração de receita em relação ao exercício 2015 foi violentamente superior àquela registrada no exercício seguinte, isto é, o Estado saiu de uma frustração superior a 613 milhões de reais em 2015 para a frustração de 12 milhões e 700 mil reais nos dados consolidados de 2016. Dessa forma, observando os dados oficiais divulgados pelo próprio ente estatal, me parece inevitável concluir que, primeiro, a crise financeira enfrentada por todos os entes federados, inclusive pela União, não teve início apenas no exercício de 2016, tratando-se de situação vivenciada pelo poder público desde anos anteriores. Ou seja, quando a administração estadual decidiu pela realização do concurso em epígrafe, publicando edital voluntariamente, com previsão expressa para nomeação imediata de 1.400 candidatos, já era plenamente ciente da difícil situação financeira enfrentada pelo Estado, o que impede, em meu entender, a atração da teoria da imprevisão, não sendo possível tratar a crise conhecida e preexistente como evento excepcional e imprevisível. Segundo, a situação financeira do Estado, mesmo no contexto da crise, teve sensível e inegável melhora em 2015 para 2016, isto é, se no momento em que o ente público se encontrava no ápice de sua frustração de receita, pelo menos é o que nos informa o portal da Transparência do Governo do Estado, entendeu viável a publicação do edital e consequente oferta das vagas, porque entender que após sensível redução dessa frustração e significativo incremento na arrecadação, passou a ser simplesmente inviável a nomeação anunciada no edital, reforça a descrença no argumento da crise como vetor suficiente para afastar o direito subjetivo do impetrante, o fato de ter o mesmo ente público recentemente publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de setembro de 2017 e 27 de setembro de 2017, a contratação de centenas de professores temporários, 623 professores temporários, para ser mais precisa, inclusive para a DIREC pretendida pelo impetrante, o que, no mínimo, evidencia a necessidade dos profissionais e denota a capacidade econômica do Estado, ainda que tais contratações temporárias não se confundam em natureza com a nomeação de professores efetivos. Sobre o óbice orçamentário previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, é imperioso destacar, em primeiro lugar, que o ente público se limita a alegar que teria ultrapassado o limite prudencial dos gastos com pessoal, sem, contudo, trazer sequer elementos probatórios nesse sentido. Ademais, mesmo buscando tais números do citado portal da Transparência, percebe-se que a situação também não é novidade para o Estado do Rio Grande do Norte, carecendo igualmente da característica da imprevisão, uma vez que desde o primeiro quadrimestre de 2014, por exemplo, os gastos com pessoal já se encontravam em patamar similar, acima do limite prudencial, tratando-se de argumento, inclusive, comumente suscitado pelo ente público em quase todas as ações mandamentais que tramitaram nesta Corte nos últimos anos. Sigo entendendo assim, na esteira dos julgamentos reiterados deste colegiado, que o óbice orçamentário evidenciado pela Lei de Responsabilidade Fiscal não deve servir como impedimento válido da garantia de direitos subjetivos do cidadão, especialmente diante das circunstâncias verificadas no caso concreto e aqui delineadas, uma vez que se trata de óbice destinado ao poder ou órgão que incorreu na despesa, e não ao judiciário no exercício de sua jurisdição, consoante destacado no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4, da mesma Lei Complementar número 101/2000, sendo pertinente ressaltar ainda que, ao publicar a norma editalícia e nos termos escolhidos pelo próprio gestor,
Este faz presumir validamente a existência de dotação orçamentária previamente estudada para aquela despesa. Dotação esta que, repito, não sofreu alteração drástica capaz de atrair a tese da imprevisão, o que afirmo, segundo o convencimento pessoal, conforme exposto em detalhes mais acima. Aliás, não é demasiado destacar que a contratação dos servidores temporários se enquadra, ou deveria se enquadrar, no mesmo limite de despesas com pessoal, não havendo sentido em afastar do Estado a obrigação de nomear o candidato aprovado, quando o próprio ente demonstra necessidade e capacidade ao publicar a contratação recente de centenas de professores em caráter temporário, gerando aumento sensível e imediato em sua folha de pagamento de pessoal. Finalmente, considero oportuno registrar a minha preocupação quanto à fixação da crise econômica como argumento impeditivo da própria atuação do Judiciário. Ainda que seja natural e necessário ao julgador o olhar atento à realidade que o circunda, é imperioso observar que o precedente que pode ser aqui inaugurado teria ou terá o potencial de ser, no mínimo, invocado em todas as demandas veiculadas contra o Estado, uma vez que a dificuldade orçamentária que impediria a nomeação de candidato aprovado em concurso público é a mesma, em tese, que impediria o reajuste na remuneração de servidores ou o reconhecimento de promoções funcionais, por exemplo. Além disso, ao mitigar o entendimento que vem, por enquanto, prevalecendo, e com base na premissa principal da crise econômica, esta Corte passa, em última análise, a condicionar a nomeação dos candidatos aprovados, mesmo após o futuro decurso do prazo de validade do certame, a eventual modificação da realidade econômica do ente público, não havendo qualquer garantia de mudança ou melhoria dessa realidade no decorrer dos próximos exercícios. Feitos tais esclarecimentos e registros, ainda que envoltos no mais elevado respeito à posição defendida pelo eminente relator e por aqueles que o acompanham, mantenho o posicionamento que vim adotando em casos dessa natureza, observando que o edital número 01/2015, norma regulamentadora do concurso em análise, deixa clara a intenção estatal de realizar a nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, o que ficou expressamente delineado no item 1.3.1, que trata de provimento imediato e ainda assenta mais adiante. Aspas, os candidatos aprovados nas provas objetivas, mas não classificados nas vagas imediatas, comporão cadastro de reserva e poderão ser nomeados de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária da Secretaria de Recursos Humanos e da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, não havendo, fecho aspas, não havendo dúvida, assim, que a própria lei do concurso, edital do certame, registrou claramente que as vagas ali definidas seriam de provimento imediato, reservando a discricionariedade e oportunidade da administração apenas à situação dos que integrassem o cadastro de reserva. Como o impetrante foi aprovado dentro do número de vagas de provimento imediato, uma vez que o edital previu 5 vagas para o cargo de professor de arte e música, junto à região da 10ª DIREC, CAICO-RN, conforme folhas 39, restando o autor classificado em 5º lugar, entendo como incontroverso o direito líquido e certo do impetrante à convocação e nomeação imediata, reconhecimento que não afasta de forma alguma os direcionamentos consignados pelos seus pretórios nos julgados atinentes à matéria, que foram submetidos à sistemática da repercussão geral, quais sejam o recurso 598.099 e o 837.311, tratando tais precedentes de situação de regra, não impedindo o exame casuístico de situações como a que ora se apresenta. E ante o exposto e pedindo vênia, em dissonância com o eminente relator e com o parecer ministerial, concedo a segurança pleiteada, determinando a imediata nomeação de impetrante no cargo de professor de arte e música, junto à região da 10ª DIREC CAICO-RN,
em respeito às regras do edital, e é como eu voto, Excelência. Senhor presidente. É, só que cada um com adaptação nessa parte final, mas todo dentro do número. Eu peço a palavra. Meu voto já havia chamado a atenção na Corte, na sessão anterior, a respeito do tema, tanto é que, para reflexão, até mesmo, Para reflexão, como Excelência. enfatizou a embaixadora Judite, eu gostaria de, no primeiro momento, louvar o voto da embaixadora Judite em relação ao tema que traz agora posto para a discussão pela Corte. Na verdade, o que me levou a trazer o assunto foi exatamente hoje a notória situação financeira do Estado, que tem tido até repercussão no orçamento do nosso próprio Poder Judiciário. Eu estou chamando a atenção disso para destacar realmente a notoriedade dessa situação. De maneira que não vou aqui aprofundar a discussão quanto à possibilidade de eventual aplicação do princípio da imprevisão, no caso concretamente examinado, ainda que tenha minhas reservas em relação a alguns pontos trazidos pela doutora desembargadora Judite quanto a este aspecto. Nada obstante, senhor presidente, caros colegas, me chamou a atenção aqui um argumento forte trazido pela relatora, pela embaixadora Judite, no seu voto vista, quanto a essa nomeação ou contratação de centenas, aliás, como diz Sua Excelência, de 623 professores temporários. Isso agora em julho de 2017. 27 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial. Fato que, confesso, não tinha conhecimento, naturalmente, porque não está nos autos, e por isso que não trouxe o tema à discussão, nem isso integra o meu voto. Mas realmente chama a atenção e dá mostras, naturalmente, a meu ver, evidente, de que, pelo menos no caso, essa crise a situação financeira do Estado não interferiu em relação aos professores no que diz respeito a essa contratação de professores para os mesmos cargos, e no número de 623, que é um número consideravelmente significante. De maneira que, em face desse aspecto, senhor presidente, de fato, e trazido, e é público, porque é publicado no Diário Oficial do Estado, eu acho que é o suficiente para afastar a tese, ainda que, no caso, eu entenda que realmente há mudança, sim, de situação financeira, mas o próprio Estado dá mostras aqui de que, nesse ponto, pelo menos, não foi o suficiente para tolher o direito de nomeação desses candidatos. Por isso, senhor presidente, que, mais uma vez, louvando o voto da desembargadora Judite, eu vou aderir ao voto de Sua Excelência, em face exatamente desse tópico que traz Sua Excelência quanto a essa contratação de 600 e tantos candidatos para o mesmo concurso. Isso afasta, naturalmente, a possibilidade de se aplicar aí a teoria da imprevisão, porquanto demonstra que o Estado tem, sim, capacidade financeira para, pelo menos em relação a esses professores, assumir o compromisso assumido desde a época da edição do edital do concurso. Adiro, portanto, senhor presidente, o voto da desembargadora Judite, e, no caso, concedendo a segurança. Reiterando que essa questão, de fato, e a particularidade dessa questão é que me fez refluir, Excelência, e eu vou aderir ao voto da desembargadora relatora. Cláudio Sano, você Eu também, inicialmente, dentro daquela minha linha de acreditar que o Estado continua com dificuldades financeiras, mas eu também fui surpreendido com esse documento público da nomeação de 623 professores temporários, o que é
uma agressão à Constituição, porque não vai se dizer que não se sabe que esses professores estão faltando há tanto tempo e que existe um concurso público que está ainda em vigor e alertado aí por uma competentíssima advogada que esteve visitando com toda a sua simplicidade e toda a sua persistência de uma boa advogada. Fomos alertados, gabinete por gabinete, desse absurdo que o governo comete aqui, de não nomear por mérito aquele que fez o concurso, e sim escolher cidade por cidade, preste atenção como nós voltamos à década de 50, a década de absoluto desprezo pela justiça que se tinha no governo do Estado. E, então, existe absolutamente dinheiro, deve ser o dinheiro reservado à educação, para os professores, mas me parece que há aqui uma indicação política. Ninguém sabe como esse povo foi escolhido nesse processo simplificado de entrega de documentos, e que isso é um absurdo nos dias atuais, se aceitar isso como uma coisa normal e se justificar isso dizendo que a lei de responsabilidade fiscal não permite a contratação, como está posto pela advocacia do Estado, através do seu procurador. Então, eu também reformulo o meu voto, enaltecendo também na oportunidade esse posicionamento do relator, com a grandeza que ele é peculiar, e é quanto mais, e nós, muito menos nós, temos condições de fazer isso, e ele também parabenizar a desembargadora Judite, muito sempre por um voto muito bem colocado, aderindo, portanto, a esse novo posicionamento da desembargadora Judite e também do ilustre relator, concedendo a segurança por todas essas razões. Queria somente parabenizar o desembargador Amaury pela coerência, pela lição que mais uma vez deu essa coisa. Obrigado. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado. Desembargador Cláudio Santos também. Desembargador Saraiva Sobrinho, tem 2 votos. Relator de Vossa Excelência, o processo, o segundo 2017, é 241, e o 2017, 3455. Vossa Excelência tem alguma manifestação? Tenho, senhor presidente. Eu enalteço, sim, a qualidade do voto da eminente relatora, eminente desembargadora, condutora do voto divergente, né, que com sapiência traz agora para a gente novos esclarecimentos, o que me deixa, desembargador Cláudio, estarrecido. Também. Consta do voto de Sua Excelência que de 2014 para 2015 houve crescimento da receita de 220 milhões, em 220 milhões, de 2015 para 2016, de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. E louvaria também, desde logo, o trabalho feito pela doutora Ana Lígia Gomes Pereira, que, como uma formiguinha, capitaneou em todos os gabinetes, trazendo, inclusive, um material excelente. Material este, Bardo Amor, que consta, pasmem, que o concurso de 2015 tinha uma previsão de 1.400 vagas para nomeação imediata. Em razão desse concurso, o governo do Estado já nomeou 2.953. Quer dizer, a mais do que o concurso pedia, 1.553. Mas fora os 600 temporários, então vem para 2.000 e tanto. Aí não se entende como é que aqueles que passaram no concurso dentro do número de vagas garantida em função da emenda da nomeação não foram nomeados. Realmente impressiona esse dado. E eu quero sim, desembargador Amaury, agora acompanhando a grandeza de Vossa Excelência também, eu que lhe acompanhei no primeiro momento, tem razões deveras justificadas e bem esclarecidas por Vossa Excelência, mas agora aderir essa aula que a desembargadora Judite traz para nós, comprovando, inclusive, com a própria existência de fatos, de documentos dos autos, e agregando ao que foi trazido pelo memorial, pela doutora advogada, a quem eu volto a parabenizar, dizer que eu concedo a ordem nos 2 casos e acompanho Sua Excelência no caso do desembargador Amaury. Há alguma divergência? Pois não.
Eu estava verificando aqui com relação a esse processo que, com o mesmo edital, nós julgamos aqui o mandado de segurança 2016-163260. Naquela oportunidade, que foi concedida a ordem por maioria, eu e o desembargador Cláudio Santos ficamos vencidos. E apenas porque eu vou pedir vista com todas as vênias, porque a gente é o mesmo edital deste que está agora em julgamento, e naquele edital, neste edital, aliás, ele diz assim, numa parte, outro sim, embora o item 1.31, até referido pela nossa desembargadora, aspas, as vagas para provimento imediato, e aí, óbvio, que a expressão foi utilizada não no sentido de impor pronta nomeação logo depois da homologação do resultado, mas para diferenciar tais vagas daquelas destinadas ao cadastro de reserva, até porque o item 10.1 da norma editalícia é claro ao dispor que a nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por polo, far-se-á pela Secretaria do Estado da Administração e dos Recursos Humanos, obedecendo ao limite de vagas existentes durante o prazo de validade deste concurso. E esse prazo de validade deste concurso só vai terminar em março de 2018. Naturalmente, a gente fica sensível a essa questão que, eu não sei se está nos autos, né, essa questão dessa nomeação desses 2.953, parece, né, O desembargadora? documento é público, esse é no Diário Oficial, mas foi trazido, inclusive, nos E memoriais. aí, hã? Nos memoriais. Pois é, mas aí tem como e a está relatoria do constatado. desembargador Amauri, desembargadora Judite verificou o processo, eu peço vênia, mas eu vou pedir vistas. Dos três, né, desembargadora? Porque Porque é a são mesma três, coisa. né? É a mesma coisa. É. Alguém quer adiantar o voto? Deu ser Vossa Excelência, Zago. Eu voto conforme... Aguardar o voto do desembargador Eu voto Denis. conforme Não, eu a voto. relatora. Eu antecipo Já o voto voto. Eu voto Pois antecipado. não, Excelência. Essa mesma cláusula tem nos outros editais, naquele procurador, nos outros que a gente já concedeu. E como abriu aquele precedente dos procuradores, e outros já depois foram julgados no mesmo sentido, mas todos têm essa mesma cláusula e o tribunal está concedendo. Então, por isso, eu vou votar antecipadamente. Conceder a segurança. Concedendo a todos os três. segurança. Alguém quer adiantar o voto? Eu votei. A autoridade Concedendo a também segurança. concedeu a segurança, desembargador Vigílio. Aguarda. Eu vou deixar meu voto visto. Boas vistas, porque desembargador a Zenete. peça Está é definido o fundada, pedido. viu? Excelência. Nós vamos agora para o Já está desembargador aqui. amigo Vigílio. Desembargador, Pois, Excelência. podemos voltar ao meu voto vista, que está prioritário. Pois, Excelência. O 37. Revisão criminal. 37, Excelência. Foi anunciado. Embora o voto esteja disponibilizado, eu justifico aqui o pedido de vistas em face daquela questão que inicialmente emergiu, de que houve a absolvição por formação de quadrilha, crime à época, associação criminosa hoje, e que ele foi condenado nas outras. Então, eu examinei e digo o seguinte, examinei o processo bastante longo, que já veio aqui em outras oportunidades. O condenado, o requerente foi condenado, juntamente com os corréus, pela prática de extorsão mediante sequestro com resultado de morte e formação de quadrilha. Depois, essa formação de quadrilha foi reformada aqui no tribunal. Contudo, no exame detalhado da prova, na instrução criminal, percebe-se que o requerente não anuiu com o crime de homicídio praticado pelos demais corréus da ação criminosa. A meu ver, não há prova no bojo do processo que demonstre que o requerente sabia de tal intento e que concordou com ele. Então, ele estava como mentor do crime e me parece que ele participou apenas da extorsão mediante sequestro, não do homicídio. Não absolutamente participou. E aqui eu trago depoimentos de testemunhas que, por determinação dos mandantes, depois de sequestrado, ela deveria ser extorquida e morto, determinações a partir de Fenelon. Então, não absolutamente o Alânio. E que Cláudio, que juntamente com Júnior e Fenelon, decidiram executar Helder, decisão dos dois. E outro depoimento aqui ainda, na página...
seguinte, que por volta das 20 horas colocaram a vítima no porta-malas da auto e seguiram juntos para matá-la. Os sequestradores, não absolutamente o requerente. Desse modo, transcrevo novamente o depoimento do Correio Giovanni de Paula Canalonga, com acréscimo de alguns trechos pertinentes para o desvio da questão. Que no final, Cláudio lhe disse que Fenelon queria matar a vítima. E Fenelon era um dos maiores devedores, porque Cláudio também não queria matar a vítima, mas estava com medo de Fenelon em junho, dizendo que o doutor Marco não sabia do que estava acontecendo, pois sua função era apenas fazer com que o doutor Eldo mandava. Que Cláudio disse que não ia matar a vítima, mas ele falou que Junho e Fenelon o tinham ameaçado. Por determinação de Fenelon Vaz, o serviço deveria terminar com a execução da vítima. O Correio Glaucio Xavier é bastante claro quando diz que após o pagamento, o interrogado achava que tudo teria acabado, mas Cláudio, e principalmente Fenelon, passaram a querer matar a vítima porque devia dinheiro a esta, e que logo após o cativeiro, certamente seria cobrado. Que Fenelon devia a Eldo 150 mil reais. E acrescentou, por determinação do mandante, depois de secretário, deveria ser extorquido de modo de determinação esta partida de Fenelon. Então, eu trago vários depoimentos, examinei detidamente e me reporto ao artigo 29 do Código Penal, quando diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Eu trago o ensinamento do Guilherme de Souza Nucci, de Fernando Capês, para não ser entrar muito em delongas, entre outros, e eu estou aqui absolutamente convencido, na esteira também do STJ, quando diz assim, da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro Dantas, a quem rendo minhas homenagens, quando ele diz assim: as figuras descritas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes, participação de menor importância, parágrafo 1º, ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido, parágrafo 2º. O acordo recorrido concluiu que não houve acerto prévio dos dois réus. E também, entre outras decisões do STJ, também da relatoria de Maria Tereza de Assis Moura, ministra originária do Estado de São Paulo, quando ela diz o seguinte: não constitui óbvio a conclusão de que quis participar de delito menos grave, em atenção ao disposto no parágrafo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê exceção à teoria monista de um concurso de pessoas, ao tratar de desvio subjetivo de conduta ou da denominada cooperação dolosamente distinta, de formas que não há nenhuma evidência ou até indício que o doutor Alain participou do evento morte, mas sim da extorsão mediante sequestro, pois o objeto de fundo era reaver parte do dinheiro que ele teria para receber da vítima como advogado ou que entendia ser credor, enquanto o senhor Fenelon tinha dívidas para com a vítima. Conclui dizendo que o senhor requerente não tinha intenção de praticar crime mais grave e, se nem mesmo havia previsibilidade nesse sentido, deve receber a reprimenda penal na proporção de sua participação na empreitada criminosa. Então, pedindo vênia ao relator, voto pela desclassificação em relação ao requerente do crime do artigo 159, parágrafo 3º, para o caput do mesmo dispositivo, extorsão mediante sequência, em razão da aplicação da regra do artigo 29, parágrafo 2º do mesmo diploma penal. Em consequência, considerando já seu requerente sido absolvido no crime de formação de quadrilha e, em decorrência, afastada a causa de aumento específica consistente no uso de arma de fogo, 288, parágrafo único, considerando a agravante prevista no artigo 61.2, inciso C do Código Penal, considerando não haver outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, como está na própria sentença, considerando a existência de causa de aumento ou diminuição de pena, considerando ser incabível a substituição por pena restritiva de direito à suspensão do condicional da pena, fixo a pena base em 8 anos, majorada em 6 meses, pela agravante do artigo 61, parágrafo 2º C do Código Penal, fixando-a definitivamente em 8 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, e é como voto, excelência. Pois, excelência, pagador Zendeide, relatora.
apenas dizer que no bojo do meu voto anteriormente, está aí, as folhas 16, é que essa mesma matéria já foi analisada e a unanimidade foi nos embargos infringentes 2012, 13, 9322, já o nosso tribunal, nossa corte já se pronunciou nos seguintes termos: penal e processo penal, embargos infringentes e de nulidade em apelação criminal, extorsão mediante sequestro com resultado morte, vítima que foi sequestrada com o intuito de ser extorquida e morta após o pagamento do resgate, pedido de reforma do acórdão para acolher a preliminar de nulidade suscitada de ofício pelo relator, desclassificação do crime tipificado no artigo 159, parágrafo 3º, extorsão mediante sequestro seguido de morte para os crimes de extorsão mediante sequestro e homicídio qualificado em concurso de crimes, vício insanável, consequente declaração de nulidade do processo e deslocamento da competência do julgamento para o tribunal do júri, rejeição, precedentes, conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes. Aqui foi em 27 de 2 de 2013, publicado em 4 de 3 de 2013, e eu acho que nós estamos num acordo, acho que o crescimento dela se faz em opiniões diversas. Eu mantenho o meu voto na íntegra. Desembargadora Zeneide, eu observei esses embargos infringentes, mas aqui realmente se trata de revisão criminal. E, como tal, eu estou absolutamente, com o maior respeito ao voto de Vossa Excelência colocado, eu verifiquei que é um momento de se rever na revisão criminal. Então, me parece que o advogado ele não participou diretamente do fato, seria tido como mentor no sentido de receber um dinheiro, e sequestraram esse rapaz, e do sequestro com que ele concordava, com o sequestro, para extorquir o dinheiro que eles tinham a receber, ele participou. Mas veja a incongruência que aconteceu por esse próprio tribunal. Ele foi absolvido de formação de quadrilha. Em rigor, se não participou da quadrilha para o sequestro, a extorsão mediante sequestro, não participou do crime, em rigor. Então, eu estou absolutamente convencido, pelo exame da matéria, que ele não pensava e não queria e não concordou previamente com a morte que aconteceu. Era só uma questão que eu estou extraindo dos fatos, não conheço, não sei quem é, já votei nesse outro processo aqui mais de uma vez, mas pelo exame minudento que eu fiz dos autos, absolutamente estou convencido do meu voto, com o maior respeito à diversidade, como Vossa Excelência ressaltou. Pois não. Relatora. Por favor. É de fato. Então, exatamente da desclassificação para homicídio e até a questão da competência para o tribunal do júri, conforme suscitado ex officio pelo eminente juiz substituto à época do julgamento da apelação. Porém, essa discussão da participação de menor importância, exatamente no limite da sua culpabilidade, conforme trazido pelo desembargador, entende a defesa, só para esclarecimento, que ela não foi discutida a fundo pela Corte ainda. Apenas esse esclarecimento, Excelência. A outra questão que foi aventada pelo advogado, que se foi homicídio, realmente teria que ir para a júri, é uma questão que eu deixei, eventualmente, para um segundo momento. O voto de Vossa Excelência foi a desclassificação, não foi, Excelência? Do artigo 159, parágrafo 3º, CP, extorsão mediante sequestro, com resultado morto, para o cabo do mesmo diploma da extorsão mediante sequestro, resultado da aplicação da regra do artigo 29, parágrafo 2º do mesmo. Embargador Glauber Rego. Já votou? Senhor presidente. Bandeira já votou. Senhor presidente. Relator já votou. Observado os limites da revisão criminal,
pedindo vênia a divergência, eu acompanho a relatora, senhor presidente. Embargador José Barbosa. Também acompanha a relatora. Embargador Cornélio Alves. Também com a relatora. Embargador Mauri Moura. Eu peço vista, senhor presidente. Vistas, embargador Mauri Moura. Todos aguardam a voz vista. Eu queria depois, eu quero registrar, Excelência, que eu tenho uma complementação do meu voto no segundo momento, que seria exatamente a questão do homicídio. Mas o que está posto é isso agora. Pois não, Excelência. Com vista do embargador Mauri Moura. Pois não. O número 22 da pauta é exatamente essa matéria do professor que passou dentro do número de vagas previsto, e eu estou concedendo a ordem, na mesma linha de raciocínio. Pois não, Excelência. Alguma divergência? Não dá ter voto na tua. Aí é com vista para debater. Fichas, embargadora Esse também. Zeneide. 22. Agora é o 11º. Mandato de segurança sem liminar 2017-3023, entrando Luciano Medeiros, secretário de Administração, Recursos Humanos, é o impetrado. Embargador Mauri Moura é o relator. Embargadora Judita, impedida. É mesmo, senhor presidente. Mas antes, senhor presidente, eu gostaria de levantar uma questão de ordem aqui no mandato de segurança, que foi julgado a semana passada, da minha relatoria, que trata daquela matéria de abono de permanência. E houve um erro material no acórdão, e ainda que não tenha havido um desembargo de declaração pelo Estado, mas o Estado chegou a atravessar um pedido chamando a atenção para esse eventual equívoco, e eu constatei que realmente houve. É muito simples a matéria, e eu não poderia fazê-lo monocraticamente, porque já o acórdão, naturalmente, foi da Lavra. O acórdão representa a decisão coletiva da Corte. Na verdade, é que trata de abono de permanência, essa matéria que nós temos decidido reiteradamente. O que ocorreu aqui no acordo ficou consignado, ou determinado, a suspensão dos descontos, quando na verdade não é assim. Porque o Estado, ele por um lado, ele faz o crédito e logo em seguida faz o débito. E para não gerar interpretação, como o próprio Estado teve dificuldade de entender, de que nós estaríamos aqui a simplesmente determinar a suspensão da contribuição, que não é o caso, eu estou apenas fazendo a corrigenda para explicitar que, na verdade, não houve determinação de suspensão, mas assim um procedimento natural, como se faz em relação à questão da abono de permanência. O crédito e débito simultâneo no contra-cheque da impetrante. Apenas para corrigir, senhor presidente. Pois, Excelência. Quanto aos dois, o 11, chamado por Vossa Excelência, trata de progressão funcional, servidor da Secretaria Estadual de Tributação, decorrente daquela lei complementar 420 de 2010. Eu estou concedendo aqui parcialmente a segurança, porque ele requer progressão em três níveis, mas os autos só demonstram a possibilidade ou o direito à progressão de 2 níveis. Portanto, eu estou aqui concedendo parcialmente a segurança, concorde o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça. Alguma divergência? A unanimidade, ambos. Embargador, tem o 35 e o 36, igualzinho do embargador Mauri, também concedendo parcialmente nos termos do voto do parecer ministerial. O 11 e o 35 Número 35 e 36. e 36. Quem tem Também mais? concedendo só 2 O 12 progressões. também é da minha relatoria. O 12 também. Aqui, impetrante José Carlos Charles Gonçalves, não, servidor da Secretaria de Tributação. O advogado aqui é o doutor Fábio Luiz Monte de Holanda. Quem tem mais? Consignados, né? Pois, quem tem mais algum dentro? Pois. 35 e 36, embargador Cornélio Alves. Embargador Glauber, você ainda tem um acórdão? Chegou depois. No mandato de segurança número 2016, 16466, dígito 4.
E o acórdão tem a seguinte redação. Acorda dos desembargadores que integram o Egrégio Tribunal de Justiça em sessão plenária a unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo presidente do TCE, no mérito, por maioria, em dissonância com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça, conceder a segurança para decretar a nulidade do acórdão 441/2016, proferido pelo TCE-RN, nos autos do processo número 12.520/2015, nos termos postulados no item 4, letra B da exordial, vencidos o relator, desembargador Vigílio, e os desembargadores Ibanez Monteiro, Judite Nunes e Amilcar Maia. Foi lido e aprovado, senhor. Este é o mandato de segurança preliminar 2017, 38379, Petrante Elineide Alves de Melo, Petrante Secretário de Saúde Pública e de Recursos Humanos, Bardo Amauri é o relator, e pedido desembargadora Zeneide Bezerra, impedida. Esse processo, senhor presidente, trata daqueles casos de aposentadoria em condições de insalubridade. Matéria também é repetitiva, eu estou concedendo a segurança nos termos dos precedentes da Corte, considerando consignando a divergência é o 14. Desembargador Cláudio Santos, desembargador Saraiva. Desembargador Cláudio Santos Desembargador Saraiva. As respeitáveis divergências. Isso. O maioria vencido desembargador Cláudio Santos, desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, o 20 e o 21 é matéria idêntica. 20 e o 21, também por maioria. Médico e enfermeiro. Desembargador Cláudio Santos, desembargador Saraiva Sobrinho. Pois não, deferido. Senhor presidente, o 29, também no mesmo sentido do desembargador Amauri. O 29. 29. Vencido desembargador Cláudio, desembargador Saraiva Sobrinho, filho juntada dos votos, razões de voto. Mais alguém? Desembargador Amauri Mourel, 2017, 37494, Impetrado Pedro Cedo Ferreira, Impetrado Secretário de Recursos Humanos da Grande Norte. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Também é matéria recorrente aqui na Corte. O 15. Trata de candidato concursado e que envolve aquela discussão em relação à convocação dos aprovados por meio unicamente do Diário Oficial. A matéria já superada. Exigência desarrazoada que os candidatos leiam diariamente o Diário Oficial, é tal que exigia a manutenção de endereço atualizado, previsão implícita de comunicação pessoal, estado que sequer cogitou eventual tentativa de comunicação pessoal do impetrante, direito à comunicação pessoal na esteira dos precedentes do STJ e desta Corte. Eu estou concedendo a ordem, senhor presidente. Alguma divergência? Ao unanimidade, tem voto relator. Concorde o parecer da 17ª Procuradoria de Justiça. O 16º, desembargador Cláudio Santos, mandado de segurança eliminado 2017, 26958, Petróleo José Marcos Gomes dos Santos, Petróleo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência. Isso aqui é a questão dos policiais militares, ascensão funcional para entender violação do direito de direito, denegação da segurança. Precedente desse tribunal, promoção com efeito retroativo, interpretação com julgamento levado a efeito por esse tribunal no mandato de segurança 2015. A abrangência tal que não atinge o direito adquirido da promoção dos prazos militares que eventualmente tenham preenchido requisitos, conforme os precedentes dessa Corte. Pois não, excelência. Não há vaga. Alguma divergência? Ao unanimidade, tem relator. Denegando. 33, desembargador Glauber Rego. A unanimidade tem voto relator. Tem alguém mais? Desembargador Vigílio Macedo, 24, mandato de segurança eliminado 2016, 16, 3679, Petrante Marcelo Marcos Cardoso, Petrante Secretário de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Presidente, esse também já é recorrente aqui na Corte, trata-se da implementação do SUS recorrente da aposentadoria previamente aqui já, ou de promoção previamente aqui já possuída. Pois, excelência. Precedentes, a unanimidade tem voto relator. A quadra com mais líder aprovada.
É o 25, mandato de segurança com liminar 2016-19723, impetrado Wagner Veloso da Silva e outro, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Em mesa, senhor presidente. Esse aqui é candidato aprovado dentro do número de vagas, não nomeado durante o prazo de validade do certame. Na esteira dos precedentes, eu estou concedendo a segurança. Pois não, senhor. Alguma divergência? Ao nome da voto relator. Acordo com excelência. Lei de aprovado. 26, mandato de segurança com liminar 2016-750, impetrante Everardo Damasceno, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, vereador Está em Cláudio? mesa, senhor presidente. Também matéria já reiteradamente julgada aqui na Corte, a bomba de permanência, eu estou concedendo a segurança na esteira dos precedentes. Alguma divergência? Ao nome dado, os termos relator. Acordo com excelência. Sim. 27, mandato de segurança Essa aqui é a implantação. com liminar 2017-21680, Petrante, Vicente Neto Nascimento e outros, secretário de Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Está em mesa, senhor? Está em mesa, senhor presidente. Também concedendo a segurança que militar a implantação tão somente, na esteira dos precedentes. Precedentes, alguma divergência? Ao nome dado, os termos voto relator. Acordo com excelência. Lei de aprovado. Mandato de segurança com liminar 2017-5235, impetrante Manuel Firmino da Cruz, impetrado secretário de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Glauber Rega, o relator, impedido embargador Zeneide. Esse aqui também é a bomba de permanência, o direito já reconhecido administrativamente, não implantado, eu estou concedendo a segurança, determinando a implantação. Sem divergência, anonimidade do termo voto relator. Acordo com excelência. Acompanho. Lei de aprovado, excelência. Mandato de segurança eliminado 2017-26790, Edilene Maciel da Silva, secretário de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Impedido embargador Zeneide. Está em mesa, excelência. No 30, senhor presidente, tem um pleito de aposentadoria especial, tem preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo secretário de Administração, que eu estou rejeitando. Tem uma de não conhecimento parcial, que eu estou suscitando, que é o pleito de paridade, que é impossível aqui de ser deliberado na via mandamental, e eu peço o opinamento ministerial, senhor presidente. E aí, no mérito, período aquisitivo não alcançado, não preenchimento do requisito temporal mínimo de exercício ininterrupto da atividade insalubre, eu estou conhecendo parcialmente da ordem na parte conhecida, denegando, senhor presidente. Há alguma divergência? Ao nome da T, voto relator. Voto 30, mandato de segurança sem liminar 2017-3012-2, Petrante Francisco de Ondes de Lima Melo, empreitado secretário da Empresa com os Rio Grande do Norte. Embargador Glauber Rega, o relator, o embargador jurídico não está impedido. E nesse, senhor presidente, como eu já antecipado, a preliminar de decadência, que eu estou rejeitando, matéria de trato sucessivo, e tem uma de não conhecimento por ausência de prova pré-constituída. Esta, sim, eu estou acolhendo. A ausência de comprovação de efetivo exercício funcional, impossibilidade de dilação probatória, extinção do processo sem resolução do mérito, senhor presidente. Alguma divergência? Ao unanimidade, ter voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. 32 não mesa. Não mesa 32, excelência. É igualzinho aqui. Agora vem o 34, excelência. Excelência. 34, senhor presidente. Já identificado? Já identificado, excelência. Desculpe. Então, vamos lá. Neste, a assessora jurídica, a impetrante, e ela tem um pleito de promoção funcional que está, o seu processo administrativo está parado, e aqui eu estou concedendo parcialmente a segurança, tão somente para que seja dado sequência à análise do pedido, determinando que seja feito isso no prazo de 60 dias. Essa é o meu voto, senhor presidente. Concessão parcial. Alguma divergência? Ao não dar ter voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. Não há nenhum processo escrito, depende de pauta. Alguns embargadores têm algum processo que independe de pauta. Embargador Maurício, embargador Cláudio, ninguém. Revisão Criminal 2015, 13838, requerente ORNJ,
Requerente AJ, Débora Vilho Macedo é o relator, vereadora Maria Zeneide. Tá? Senhor presidente, a revisão 2015, 138381, origem é 4ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, requerente Osé Rodrigo do Nascimento, advogado Biratã Lopes de Faria Júnior. Meu querido, é o Ministério Público. Eu vou ler a ementa, se precisar algum esclarecimento, eu posso ir mais adiante. Eu digo o seguinte: preliminar de não conhecimento do pedido revisional suscitado pela Procuradoria. Eu estou transferindo para o mérito. No mérito, eu digo, pretendido reconhecimento de nulidade processual por cesseamento de defesa, impossibilidade, alegação de que defendeu-se de fatos diversos previstos no artigo 213 do Código Penal, ao invés do artigo 217, letra A do Código Penal, pelo qual foi condenado. Descabimento. Denúncia que descreveu a conduta de estupro de vulnerável, indicando a idade da vítima, réu que se defende dos fatos e não da capitulação. Arguida a nulidade por contrariedade entre autor e defesa, que negou o envolvimento entre o acusado e a vítima, e a defesa técnica, formulada em torno do consentimento da vítima na prática do ato sexual, circunstância que não importa em deficiência da defesa técnica, mas demonstra meio jurídico para tentar afastar a violência presumida do artigo 217, letra A, em favor do réu, inexistência de vícios processuais, afirmação de que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à existência da violência na prática do ato sexual, matéria relativa ao mérito processual que foi sobejamente enfrentada na ação. Laudo interpretado em consonância com o lastro probatório, revisão criminal que reproduz argumentos expostos na ação e devidamente debatidos, impossibilidade de novo enfrentamento na revisão criminal por não se tratar de sucedâneo, recursal, improcedência do pedido revisional, senhor presidente. Como eu voto? Sem divergência. É a ação de direito controlado 2016, 12847, que é Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de Itaipu e outro. Vereador Amaury, o relator, senhor. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Eu penso que não merece maiores reflexões, em que pese, naturalmente, se houver necessidade de debate, podemos debater. Mas eu vou chamar a atenção daqui, o Procurador-Geral, ele propõe a apresentação direta de inconstitucionalidade da lei municipal originária da comarca de Itaipu, do município de Itaipu, e eu vou ler para Vossas Excelências o teor da lei. No ponto, o artigo atacado, que é exatamente o artigo 166, que diz o seguinte: aos ex-prefeitos, viúva de ex-prefeitos e quaisquer outras pessoas que tenham prestado relevante serviço à comunidade local, será assegurada uma pensão equivalente a, no mínimo, um salário mínimo e, no máximo, 3 salários mínimos. Bom, e segue nos 2 parágrafos. Vai ser agregada. Bom, não, senhor presidente, eu estou aqui caminhando sem maiores indagações, no sentido de declarar e reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo ora apontado. E trago à discussão a questão da modulação, que me preocupou, a lei de 2013, e a petição inicial já dá conta de 3 ou 4 beneficiários já vinham recebendo esse valor. E quanto à modulação, eu digo o seguinte: modula os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para manter sua aplicação até a data de publicação desta decisão somente contra os valores já recebidos pelo beneficiário das pensões eventualmente já concedidas, desconstituindo, todavia, para o futuro, quaisquer benefícios de pensões já concedidas, bem como obstando a concessão de quaisquer outras com fruto na norma impugnada. Vale dizer, essas que já foram pagas vão ser suspensas, naturalmente, e é vedada também a concessão de outras para o futuro.
eu reporto-me aqui tão somente a esses valores que eventualmente foram pagos no caso. Pois não, Excelência. Eu também acompanho Vossa Excelência, alguma divergência, ao não dar ter voto relator. Acordo acompanha, Excelência. Eu quero divergir da conclusão, máxima venda do desembargador Amauri, para que aqueles que perceberam devolvam. Ok. Então, Vossa Excelência discorda quanto à modulação. Quanto à modulação dos efeitos, que tem que ser 2/3, né? Então, eu divijo que, para que isso seja didático, eu divijo apenas que a quem recebeu que tenha que devolver. No caso, Excelência, estaria sendo didático não para quem pagou, voto, né? muito pelo contrário. Não, mas Isso não pode ficar dito no voto. Se né? é com efeito Stunk, me parece que a pessoa que receberam numa lei constitucional tem que devolver. Aí está certo. Então, eu não modulo os efeitos, é só essa divergência. Barradora Judite. Eu modulo, Excelência. Barrador Cláudio Santos. Não. Já votou, né? Sem modulação, devolvendo o que tem, o que recebeu. Sem modulação. Se Vossa Excelência modula, né, Barrador Vivaldo. Eu modulo. Barrador Saraiva. Senhor presidente, eu modulo em razão do princípio da boa-fé. Alguém recebeu, deve ter recebido de Barrador boa-fé. Virgílio Macedo. Barrador Zendei Bezerra. Barrador Ibanez Monteiro. O presidente merece uma consideração, porque, em alguns casos, o entendimento é da modulação, porque quando se trata de vantagem remuneratória, em função do serviço efetivamente prestado de boa-fé. Aqui não houve prestação de serviço, desembargador Amauri. Minha divergência de Vossa Excelência é essa. Porque é um título, um benefício concedido para quem se destaca na sociedade. Qual foi a contraprestação que essa pessoa beneficiada... Por isso que a lei é constitucional, Excelência, aí está se prestigiando naturalmente o princípio da boa-fé. Mas só... Eu não vejo como alguém que é homenageado, entre aspas, pela Câmara Municipal ou pelo Executivo Municipal e alcança o direito à percepção dessa pensão, possa entender que eventualmente seria a lei constitucional que ainda não foi declarada como tal e por isso deixe de receber a pensão. Havia um ordenamento posto, uma autorização legislativa posta em vigência e que naturalmente não alcança e nem poderia jamais alcançar a percepção daquele eventualmente beneficiado no sentido de que essa lei poderia ou viria a ser inconstitucional. Não se discute aqui a questão da efetiva prestação do serviço, que aí não seria só a questão da boa-fé, mas o enriquecimento ilícito. A boa-fé, eu penso que ela reside exatamente no fato de que o beneficiário vem recebendo a pensão por autorização legislativa e não por iniciativa própria, nem camufladamente. Era feita com a devida publicidade, ainda que agora decorrente de lei posteriormente declarada inconstitucional. Por isso que aí eu prestigiei, tentei na esteira, inclusive, de precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, que em casos até no Rio Grande do Norte tem, exatamente, não foram chamados a devolver. Então, por isso que eu encaminhei no barrador Ibanez, no sentido de modular, para evitar essa devolução por quem percebeu de boa-fé. Mas meu voto, dessa vez, embargador Amauri, eu não vou concordar com Vossa Excelência, não. Pela devolução. Não modulação dos efeitos, então. Barrador Vivaldi, já pode. Barrador Glauber Reis. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Também venho a divergência, não somente em razão da boa-fé, mas também da natureza da verba, natureza alimentar. Barrador Gilson Barros. Com relator. Barrador Cornélio. Com relator, mas sem modulação. Também acompanha o relator. Veio do Cláudio Santos, só sem no modulação. tocante e a modulação, né? Hein? E Barrador Ibanez, né? Eu estou dizendo, eu acompanho, mas com exceto a modulação. Eu não acompanho a modulação. Pronto, acompanho o relator. Na modulação. Sem modulação. O desembargador, eu concordo pela inconstitucionalidade da lei, mas, no entanto, sem a modulação, o efeito normal previsto na lei, que é o ex-tunc. Não existe essa figura do voto por devolução. É uma consequência se eventualmente, É por devolução, se julgar assim,
Se eventualmente se for formulado por 2/3, é que vai ser verificado em caso concreto se alguém percebeu. E aí aplica-se a decisão da ADIM, que determinou. Sim, mas não pode ficar com o embargador Amaury consignou que seja devolvido? Não. Eu apenas modulei Ele modula. para que os efeitos... Desembargador Vigílio. Pois é, porque os efeitos, ele não... Olha, Só são 2/3, né? Nós só temos 9, né? Tem que devolver o que recebeu. Eventualmente que recebeu. Veja, desembargador Vigílio. Tem Sim, mas aí- da sua relatoria. Embargador 2014, Amaury, 55, nós só temos 9. Que foi Sim. Era aumentado. 10 para modular. Não cola. É, 2/3. 7 de 12 de 3. 2016. Vamos aguardar que os outros Pois não. compareçam para Ok. continuar Não há no quórum tocante para- à modulação, Ok. né? Da sua relatoria. Foi, né? Tem o quórum Também suficiente. com modulação, que foi a Com modulação. Foi, então tá, voto. É o 2014, 15, Quem? 1960. Certo. Em sua relatoria. No dia 7 Tá de 12 modulando. de 2016. Pagadez e Banês, Vossa Excelência, está Nós modulando? jogamos um igual de desembargador. Eu não modulo. Quem não modula, eu, Cláudio e Cornélio. Assim são 10. A respeito da dúvida de Vossa Não, assim Excelência, são 10, que Magnólia. está 10 a consignado, 2. que tá consignado no voto, Modulação. para manter sua aplicação, quer dizer, nós estamos dando efeito Pela não, daqui não- para Não frente. modulação. Quanto aos valores já recebidos pelo beneficiário das pensões eventualmente já concedidas. Então, o que eu estou dizendo, Cláudio Barrador Cornélio pela modulação. entrando, Eu sem modulação. Sem modulação, certo Barrador Cláudio. então é o que está escrito, por isso que eu falei que eu voto com efeito estudo e, em consequência, se alguém percebeu, deve devolver. Próxima sessão, continuar a votação no tocante à modulação. Continua na próxima? Não, embarcação mandada de segurança 2016, 10532, embargante Estado do Norte, embargante Eduardo Jorge de Melo Honor. Está em minha excelência. Que trata daquelas matérias de concessão de aposentadoria especial em atividade insalubre. Eu estou considerando, no caso aqui, que os embargos de declaração se dispõe tão somente à rediscussão das questões já decididas no acórdão, não há qualquer obscuridade ou contradição. Eu estou conhecendo e rejeitando os embargos, senhor presidente. A unanimidade teve voto relator. O acordo acompanha essa dia aprovado. 41, agravo interno, mandato de segurança 2017, 50052. Agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravado Geraldo Dantas dos Santos. Embargador Amaury, o relator. Está em minha excelência. Está em mês, senhor presidente. Aqui o agravo ataca a decisão que determinou a implantação de remuneração, a que faz jus o impetrante nos modos previstos na Lei Complementar 463 de 2012, exemplo do que nós já temos procedido aqui nesta Corte. De modo que eu estou desprovendo o recurso, entendendo presentes os requisitos dos denominados fumboniúrios e periclo in mora, no caso concretamente examinado, senhor presidente. Alguma divergência? Ao unanimidade teve voto relator. O acordo acompanha essa lei de aprovado. 43, a embargo de declaração e mandato de segurança 2015, 1752286, bairro Estado do Norte, embargado José Iremar de Franco. 47. Vossa Excelência é o relator. 7528, onde é embargante o Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Magna Letícia da Azevedo Lopes Câmara, embargada José Irimar de França, advogado doutor Robson Coelho Xavier. Senhor presidente, exatamente aquela matéria pretendendo rediscutir, haja vista eventual encontrar-se dúvida, omissão e contradição, que eu não os vejo aqui, razão pela qual eu estou rejeitando os embargos, senhor presidente. Pois, Excelência. Conhece e rejeita alguma divergência? A unanimidade teve voto relator. Acordo acompanha essa lei aprovado. O 48, agravo interno em mandato de segurança 2016, 175571. Estado do Rio Grande do desculpa Norte, aqui, senhor Pará, presidente, turismo. senhor presidente, pela ordem. Voltando aqui aos embargos do desembargador Vigílio, me parece que há efeito modificativo e te trata do ICMS sobre a questão da TUSD e da TUST. Então, me parece que há outro, mas o Estado pede efeito modificativo e eu vou divergir de Vossa Excelência para dar
para julgar procedentes os embargos, até porque o plenário do tribunal modificou o entendimento a esse respeito. Então, Não. eu estou... O tribunal modificou no sentido do não recolhimento? A Vossa Excelência concedeu a segurança à empresa, o Estado está embargando e Vossa Excelência não está aceitando os embargos com efeito modificativo. Não estou aceitando, exatamente. Mas Mas essa posição que é do tribunal, praticamente a unanimidade. Aquele caso igual ao do desembargador Glauber. Exatamente. Os limites. Como é? Não, mas eu não tenho efeito modificativo, eu posso votar com efeito modificativo? Pode, Vossa Então, eu estou Excelência. divergindo, dando efeito modificativo e julgando. E negando Por maioria, o mandato né? de segurança. Por maioria. Você Exatamente. conhece, a maioria conhece e rejeita, o desembargador Cláudio Santos conhece. Foi, não, senhor. A mesma proclamação, Excelência. Vencido desembargador Cláudio Santos. Vencido desembargador Cláudio Santos. O 49, ação incisória 2014, 56, 57. Autor, Estado do Rio Grande do Norte, Reis, Joel Monte de Amaral Pereira e outro, Maria Valdenir de Almeida Santos, Maria de Lúcia Tavares, Isabel Gomes de Oliveira Neto, Maria das Graças Nunes, Aldenise Dias Costa Moraes, Maria de Lúcia Carlos Freire, Luiz Vilma Carlos Diógenes Montenegro, Maria de Oliveira Cavalcante, Maria Socorro Freitas. O relator desembargador Vigílio. Está mesmo, Excelência? Tá, senhor presidente, o 48 ficou votado também, não é? Ficou votado, Excelência, Ok. também. Essa ação rescisória, senhor presidente, é já conhecida aqui. Foi acordo, decorrente de acordo de decisão reformada aqui na vara da Fazenda, era a posição, inclusive, do desembargador Ibanez, que trancava a execução por falta de documentos. E agora o Estado vem entrar com ação rescisória, que esse tribunal reiteradamente vem julgando improcedente, e aqui eu estou exatamente acompanhando, mandando restaurar, negando a possibilidade de se restaurar a execução. É como eu voto. Pois, Excelência. Alguma divergência? A unanimidade teve voto relator. Acordo, acompanha, Excelência. O dia aprovado. Desembargador Glauber, 50. Em mesa, senhor As horas em condicionalidade 2014, 89, 76, 2, querendo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que Câmara Municipal de Ceará-Mirim, município de Ceará-Mirim. Desembargador Glauber, relator. Senhor presidente, o voto está disponibilizado, a matéria já é reiteradamente debatida aqui na Corte e eu estou trazendo meu voto na esteira dos precedentes, reconhecendo e declarando parcialmente a inconstitucionalidade da lei municipal. Especificamente, no artigo 2º, os incisos 3, 4, 5, 6 e 7, alíneas A, C, D, F, G, H, I e J, e anexo único da Lei 1.647/2013 do município de Ceará-Mirim. Algum questionamento? Estou aí. Eu também. Consideração temporária que não tem. Desembargador Glauber, qual é a parcialidade? Desembargador Cláudio, tem dispositivo que não entendo ser inconstitucional, que de fato atende os requisitos do interesse público, da excepcionalidade e da temporariedade. Aqui que é aquela questão do serviço médico aí. Considera a necessidade temporária de excepcionar interesse público. Os demais dispositivos não atendem esses requisitos. E aí, por conta disso, Contratação temporária, de maneira geral. Exatamente. Porque é muito tempo. O voto é na esteira dos precedentes. Sim, seriam carreira de Estado. Que demandam a realização de concurso público. Exatamente. E aí Vossa Excelência não aceita a contratação temporária. Eu acompanho Vossa Excelência. Também acompanho Vossa Excelência. A unanimidade teve voto relator. Acordo com Excelência. Sim, senhor aprovado. E vem o 52. Embargo da declaração de mandato de segurança 2016-17432. Embargante Elano de Freitas Grangeiro Assis Cardoso. Bagagem do Rio Grande do Norte.
Do Glauber, relator. Senhor presidente, aqui de fato tem uma omissão, uma tese que foi trazida pelo embargante, não enfrentada, que eu agora nos embargos aqui, no meu voto, eu enfrento, mas, no entanto, que não aplico efeitos modificativos, apenas justifico o meu voto, fundamentadamente. Então, eu conheço no sentido de suprir a omissão, mas sem a aplicação de efeitos modificativos. Os embargos são acolhidos não somente para suprir a omissão. Pois não, Osmar? Excelência, eu vou divergir de Vossa Excelência porque há uma modificação no entendimento do STJ que agora o pagamento do benefício não deve ser a partir da data do ajuizamento do mandato de segurança da ação, mas sim a partir da data que tenha direito. Então, eu estou aqui me perfilando ao novo entendimento do STJ na seção de Direito Público e estou concedendo, estou modificando a decisão para dar efeito a partir da data em que ele teria direito ao benefício. A particularidade, desembargador Cláudio, é que ela continuou trabalhando, ela recebeu. Então, ela vai receber em duplicidade? Não, o que ela diz aqui na embargante é que deixou de apreciar o pedido de pagamento do benefício desde a data do requerimento administrativo. E eu estou fazendo agora, suprindo a omissão. Então, Vossa Excelência não é da data do mandato de segurança, não. O que ela quer é da data do requerimento. Pronto, então desculpa, Vossa Excelência. E ela continuou trabalhando, e recebendo. Então, acompanho Vossa Excelência com essa consideração aqui. A unanimidade tem voto relator. Acórdão, acompanha, Excelência. Acompanha, senhor presidente. Lide aprovado. Ação rescisória 2008-89653, autor Estado do Rio Grande do Norte, réu Floriza Almeida Jaco da Cunha e outros, Excelência. O Gilson Barbosa é o relator. Está em mesa e tem a seguinte emenda: Constitucional e Processual Civil, ação rescisória, juiz de retratação, recurso extraordinário, representativo da controvérsia, repercussão geral, unidade referencial de valores, URV, conversão de moeda, impossibilidade de lei estadual dispor sobre o sistema financeiro, incondicionalidade formal, quanto da perda remuneratória a ser apurado na oportuna liquidação de sentença, compensação do montante devido ao servidor com aumentos supervenientes, impossibilidade, entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de absorção do percentual devido por força de reestruturação financeira da carreira ocupada pelo servidor, procedência parcial da pretensão rescisória, há precedente deste tribunal. Está disponibilizado. Excelência, alguma divergência? A unanimidade tem voto relator. Acordo, acompanha, Excelência. Lido e aprovado. Como não há nenhum processo em mesa, dá-se essa sessão encerrada.